gravar. Bom, boa noite para todos novamente aí. Nós vamos dar seguimento à aula de sociologia sobre o tema identidade de gênero, tá? Acho que alguns vão achar um pouco estranho. Eu não sou um especialista em sociologia de gênero, tá? A minha área é mais é cultura. Essa área de gênero é mais uma questão de não de cultura, mas de identidade social, tá? Então não é o meu ramo principal, tá? E aí eu queria começar a falar para vocês o seguinte, né? Já até expliquei, acho que isso algumas 2 vezes para vocês. A gente entende muitas coisas da nossa época, né. O que que é a nossa época? Principalmente adolescência, até uns 25 anos, a gente consegue absorver informações com mais velocidade, né. Claro, depois eu vou questionar uma coisa que vocês vão entender melhor talvez. Aí, por exemplo, é meio estranho eu falar o que eu vou dizer para vocês agora, mas é uma fala meio ridícula que é muito repetitiva. Na minha época não existia identidade de gênero. Há 30 anos atrás não tinha essa polêmica, não tinha essas conversas, não tinha esse debate todo sobre identidade de gênero, né. E a identidade de gênero foi um assunto que ficou muito popular, principalmente a partir das redes sociais, porque elas democratizaram a possibilidade das pessoas se expressarem, tá. E não se expressar só de uma forma local, mas de uma forma, nacional, multilaterais, né, então criou-se essa capacidade. Então, é por isso que eu estou falando, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, tá, em identidade de gênero, isso que eu ia falar, às vezes é uma fala de velho: "Na minha época não tinha isso, então quer dizer que eu sou contra". Não, totalmente o contrário, eu sei que o mundo gira, as coisas mudam, a gente tem que se adaptar, tá. Adaptar não significa que você aceita, mas que você não é contra, tá. Então aquela coisa, não é porque outras pessoas se identificam com outro gênero que eu tenho também que mudar meu gênero. É isso que eu estou querendo dizer. Estava falando com o pessoal do sétimo, uma coisa que acho que todo mundo já ouviu, né, a gente não tudo que a gente aprende, a gente não é obrigado a seguir, né, mas é muito bom saber sobre aquilo, porque quando a gente não sabe de algo, a gente acaba criando um preconceito sobre aquilo, tá. Então acho que toda idade é idade de aprender, também estou dando as minhas estudadas sobre esse assunto desde o ano passado, tá. É um assunto novo nas aulas de sociologia, o ano passado, por exemplo, não tinha, o pessoal do terceiro do ano passado começou a entrar esse ano para vocês. Tá, beleza? Então vamos lá, vamos ver se ficou legal. Agora, semana passada eu comecei a mostrar, mas estava sem as imagens ainda, os slides. Eu já coloquei as imagens e disponibilizei para vocês no Proesc, não sei se alguém já conseguiu lá. Beleza? Então vamos lá. Aqui vou fazer o trâmite, que é o PowerPoint é um cara chato que me atormenta todo dia. Hã, bom, vamos lá então, ó. Então vamos lá. Eu já tinha falado um pouquinho com vocês sobre isso aqui, né, que é a ideia da descoberta, tá? E aí a gente tem que reavaliar, né. Então o que que eles mais falam sobre identidade de gênero na atualidade? Que tem a ideia da sexualidade, tá, e tem a ideia do gênero, tá. Então, por exemplo, a primeira coisa é as características biológicas, por vezes destoam das necessidades e dos interesses afetivos dos seres humanos, assim como das orientações comportamentais. A gente tem que lembrar que o nosso órgão genital também é um órgão sexual, então ele tem uma dupla funcionalidade, tá. Então a gente muitas vezes vai pelas características biológicas, né, então a gente pega esse conceito, principalmente os homens, né, o órgão genital, o órgão sexual, né. E aí a gente acha que ou você usa para aquilo ou você não usa, e ele tem mais de uma função aquele órgão, tá. Então a gente vai muito pelas características biológicas, então se você nasceu com aquele órgão genital, você tem que utilizá-lo, tá, e aí começa aquelas características, né. Então a gente entra muito hoje em dia naquela discussão religiosa, né, que é aquela coisa mais conservadora, que órgãos, entidades religiosas, não todas as religiões, mas algumas não aceitam essa ideia de diferenciação entre o biológico e o social, tá. O que que é o mais complicado? É uma coisa que nossa, eu martelei muitos anos para entender isso em sociologia, mas quando eu entendi, é como se abriu-se uma possibilidade gigante para mim. A nossa construção social é uma construção histórica. Ela não foi construído por nós, estava até falando isso semana passada. Então, tudo o que se espera de comportamento nosso social, foi a sociedade que criou, né, não foi a gente que criou, não foi a gente que determinou. Então a gente entra no jogo, mas as regras já estão postas. A gente pode até mudar as regras, mas a gente dificilmente vai conseguir quebrar essas regras totalmente, tá, é muito difícil. Então,
a partir do século XX, né, e virada do século XXI, com a democratização da cultura, a democratização das redes sociais, da comunicação, ficou mais fácil de se expor socialmente, eu acho, tá. E aí que vem a os conceitos. Então, por exemplo, a gente tem que separar o que é biológico, tá, e o que é social. Biologicamente eu sou um homem, mas socialmente eu posso ter outra identidade, por isso que eles chamam de identidade de gênero, tá, não identidade sexual, e as pessoas confundem muito, tá. Muitos também levam para o campo da psicologia, porque eles acham que isso é uma influência externa, né, que funciona no seu interno, o seu yin e o seu yang lá, né, que eu não consigo muito explicar esse negócio de yin e yang para os alunos, mas eu entendo muito bem, mas não consigo explicar, que é coisa do interno e externo, um completa o outro. Então o meu interno funciona, influencia no meu externo funciona no meu interno, eles falam sobre isso. E aí, qual que é a idade que é mais complexa, né. Muitas vezes, né, a gente quando é criança, a gente começa, vocês já passaram por essa fase, muitos de vocês, é claro, alguns ainda estão pensando, às vezes agindo como criança, mas já passaram dessa fase, a gente pensa diferente. A gente não sabe como se encaixa a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tá. Então, é um pensamento diferente, isso brota do nada, e isso vai desenvolvendo, como se fosse uma flor, uma árvore crescendo dentro de nós, né. E quando a gente chega na puberdade, né, que é em torno dos 12 aos 14 anos, muitas emoções, muitas ideias, o biológico, o social, o religioso, eles começam a fazer um turbilhão. E isso acaba, para cada pessoa, tendo um efeito, né. Então você vai tomar decisões que muitas delas vão durar para o resto da sua vida, né. Os psicólogos vão falar que a sua identidade vai se formar na sua adolescência. E é quando você começa a expressar isso, né, você começa a externalizar isso, que muitas vezes são anos pensando sobre isso, mas você nunca coloca para fora. Até que chega um determinado momento e fala: "Olha, ou eu assumo o que eu sou, de um ponto de vista, social, ou eu vou ficar sempre escondendo isso dos outros e guardar isso para mim". Né, então é esse momento chave, né, que é dos 14, 13, 14, 15, 16. Alguns vão falar que isso pode ir até os 18 anos, então isso muda, por exemplo, pode influenciar na identidade de gênero, pode influenciar nas suas relações culturais, pode influenciar em religiosidade, pode influenciar, em muitos aspectos. Eu vou dar um exemplo, muitos adolescentes eles crescem, né, crianças crescem seguindo a mesma religião dos pais, mas quando viram adolescentes, muitos desejam não seguir mais ou desejam seguir outro grupo religioso, né, porque é o momento que você quer externalizar isso. Isso não tem nada de errado, gente, porque lembra que eu falei no começo? Nós somos fruto da nossa época. A época de vocês é diferente da minha. Então, um contraste também que vão falar muito é que a cada ano que passa, essas mudanças, essas modificações vão ficando cada vez mais rápidas. E vão surgindo problemas que a gente vai ter que externalizar em algum momento, tá. Então essa sociologia, esse conceito, identidade de gênero também está muito nessa concepção. É uma coisa meio complexa às vezes, não vou mentir, tá. Às vezes por isso que eu falei para vocês, estou estudando isso agora. Bom, tornou-se, portanto, essencial considerar questões de gênero em diversas análises sociológicas, uma vez que o gênero pesa na determinação da posição social, na construção do indivíduo e em sua estrutura e identidade psicológica e traços de personalidade. Então, vocês estão vendo que ela influencia em muitas coisas, a identidade de gênero, tá? No social, na economia, no indivíduo, na estrutura, na identidade psicológica, na personalidade, tá? Vocês aqui, alguns, eu sei que se conhecem há 10 anos, né, alguns estão encerrando um ciclo de 10 anos, desde quando entraram na escola estudam juntos, né. Então, hoje vocês podem virar para trás e falar: "Nossa, como que eu era diferente há 5, 6 anos atrás, como eu pensava diferente, como eu agia diferente há 5, 6 anos atrás, eu era uma criança indo para a fase adolescente, agora eu já sou um semi-adulto", né. Então isso vai transformando a sua personalidade. Uma turma que eu tenho, assim, eu não vou mentir, eu tenho muita afinidade com muitos de vocês aí, a gente conversa até à parte, às vezes a gente brinca sobre isso. "Olha, há 3 a 4 anos atrás você tinha um tipo de comportamento, um tipo de conceito, você viu evoluiu, você melhorou, pá-pá-pá, pá-pá". E isso vai aproximando as pessoas. Às vezes uma pessoa mais velha, né, como a minha situação,
acaba tendo uma voz de conforto, às vezes, uma crítica construtiva, etc e tal. E aí a gente vai começando a ver. A própria pessoa não vê as mudanças, na maioria das vezes, só as pessoas que estão ao nosso redor que começam a ver essas mudanças. Tem um filósofo, não vou lembrar, mas ele vai falar que a melhor forma de você ver a mudança nas pessoas é manter distância. Então, muitas vezes as pessoas que estão um pouquinho mais longe, elas percebem muito mais as modificações, muito mais as mudanças sociais, culturais e personalidade na gente do que nós mesmos, né. Então um amigo, uma amiga, um parente, um primo, um colega de sala, ele percebe isso muito mais, mas às vezes não externaliza, né. Então, por isso que vai mudando as amizades, vai criando um conceito, você vai criando novas ideias, você vai criando um jeito de se vestir diferente, um jeito de comer diferente, paladares, isso vai mudando, tá. E a identidade de gênero está todo nesse meio, por isso que ela é a mais talvez mais profunda das mudanças, tá. Ou é de aceitação, ou é de mudança, né. Então ou você aceita o seu gênero ou você muda, tá. E aí o legal é que na sociedade atual, esse conceito está sendo muito mais aceito socialmente, o conceito da mudança, não da aceitação, mas da mudança, tá. Que é aquela coisa de você não ser obrigado a ser o que as pessoas esperam que você seja socialmente, você tem que ter uma liberdade, né. Então os comportamentos e suas diferenças no que tange às questões de gênero acabam sendo determinados por expectativas socialmente incutidas desde a infância. Se sua mãe, se seu pai pega você e leva você para a igreja desde criança, a igreja vai falar assim: "Ó, você tem que ser hétero, você tem que ser hétero, você tem que ser hétero". Se você é uma garota, você vai ter que crescer, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que casar, você vai ter que ter filhos. Então eles vão incutindo isso. Se você é garoto, você vai ter que ser um homem, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter uma profissão, você vai ter que ter uma esposa, você vai ter que cuidar de uma casa. Então eles vão incutindo. Como se fosse um martelo em cima do prego. E vão pregando você numa madeira. Quando te tiver totalmente dentro da madeira, você não consegue sair mais. Então você vai sendo incutido nisso. Então isso é uma pressão social. Isso existe para todos os níveis sociais, tá. Através de modelos educacionais e da adoção de um universo de símbolos pelos quais se expressa e se constrói a cultura. Nesse sentido, convém expor, brevemente, alguns conceitos e categorias que costumam ser empregados na sociologia de gênero, lembrando que conceitos e categorias não são absolutos, elas podem mudar a qualquer momento, tá. Hã Vamos lá. O conceito sexo tem sido utilizado para fazer referência às características anatômicas, biológicas ou orgânicas dos indivíduos. Gênero, por sua vez, refere-se à construção social e cultural do sexo. Papéis sociais são comportamentos esperados dos indivíduos em determinados status e funções, numa certa sociedade ou num grupo social. De forma que desempenhar papéis é ser um ator social. Então, por exemplo, eu na escola eu sou um ator, né? Eu sou professor. Em casa eu sou pai, eu sou esposo, né, eu sou marido, eu sou o cara que tem que conversar com a minha esposa, com a minha filha, tem que dar bronca. Então eu tenho as pessoas têm dupla personalidade? Eu acredito que sim. Ambientes diferentes, você vai ter que ter um conceito de personalidade diferente, tá. Então isso é o que a sociedade espera de você, um ator, tá. Assim podemos observar em nossa sociedade que há uma grande expectativa em relação às expressões comportamentais dos gêneros masculinos e femininos, tais como vestimentas, gostos e a forma de expressar pelos movimentos corporais. Então, gente, aquela coisa, né, garotos que gostam de dançar sempre sofrem preconceito. Isso aí é uma questão milenar. Então, se um garoto lá dança muito bem, às vezes requebra, balança, esse cara, então já leva pra uma questão de gênero, né, os seus gostos musicais, etc e tal. Mas a prova às vezes o garoto não é daquele jeito. Eu sofro isso, eu falo muito da questão de gênero nesse sentido, porque apesar de tirar as discrepâncias, que eu sei que é muito discrepância que eu vou falar agora, mas tem muito a ver, por exemplo, quando você escolhe ser roqueiro no país de pagodeiros. Você sofre um preconceito, uma discriminação brutal, né. Quando eu falo para os outros que eu sou roqueiro, as pessoas me zoam, não me dão risada, acho que é ridículo, acho que eu sou uma pessoa muito violenta, estressada, que aquele barulho que a gente escuta é aquilo que você faz o dia inteiro, né, e acaba levando isso para um lado pejorativo. A mesma coisa é a questão de gênero, se você fala que você é de uma determinada posicionamento, as pessoas começam a te criticar, começam a te ironizar, começam a te perturbar, tá. Então no Brasil, infelizmente, é um país que as pessoas têm uma cabeça muito miudinha, e tudo é questão de preconceito, ok? Tanto social, cultural, religiosa, política,
gênero e etc e tal, tá. A gente vai sempre cair nesse turbilhão do preconceito, é inevitável, tá. Bom, vamos lá. O que é identidade de gênero? A identidade de gênero é uma identificação com os componentes de gênero, ou seja, com o modelo de pessoa masculina ou feminina que cada indivíduo constrói sobre si mesmo, tá? E faz parte da identidade pessoal da pessoa. Então, por exemplo, tem crianças hoje em dia, que hoje tem uns 15, 16 anos, mais ou menos a idade de vocês, que elas têm uma identidade de gênero baseada muito em redes sociais. Então vamos supor, uma garota, um garoto que é muito fã de Anitta, ele vai querer uma liberdade social total, uma liberdade de gênero. Ele não vai se identificar nem como um grupo ou outro, porque é isso que ela prega, ela é uma das embaixadoras da identidade de gênero no Brasil, né, então ela expõe abertamente as suas identidades, os seus gostos e fala muito sobre a liberdade feminina, principalmente sobre o seu corpo, né, o corpo é dela, ela faz com o corpo dela mas literalmente o que ela bem entender, tá, então isso fala muito também sobre identidade de gênero, tô acelerando. Bom, vamos lá. Eu gostei muito desse desenho, que é o unicórnio de gênero, tá. Primeiro você tem identidade de gênero, pode ser feminina, mulher, garota. Homem, masculino, homem, garoto. Outros gêneros: expressão, apresentação de gênero, feminino, masculino, outros. Sexo designado, atração sexual, atração emocional, tá. Então você tem o unicórnio de gêneros, ok. Hã, nas relações humanas e na interioridade subjetiva. Por que que é subjetiva? Porque depende muito do indivíduo. Estabelecemos e construímos identidades de gênero relacionadas às expressões femininas, masculinas e outras, em concordância com as orientações sexuais, afetivas e comportamentais, pelas quais nos expressamos mais autenticamente. Tal identidade, segundo especialistas, pode ser classificada como binária, a do indivíduo que se reconhece como homem ou mulher, ou não binária, justamente quando transcende as representações estabelecidas, na quais são incluídos outros gêneros. Agora vocês entenderam a diferença de binário e não binário. Alguns falaram que não sabia. Binário, a pessoa se identifica como masculino ou feminino, né, o homem ou a mulher. Não binário é quando ele não se identifica nem como masculino nem como feminino. Então ela transcende, então ela é não binária, que é dois gêneros, tá? Transgênero é um termo genérico, então muitas vezes você falar isso acaba criando uma certa preconceito para descrever toda a gama de pessoas cuja identidade de gênero não está à conformidade com o que é tipicamente associado ao sexo atribuído no nascimento, tá? Então, se você sai do binário, todo mundo você chama-se de transgênero, tá? Nesse contexto, há determinados grupos mais conservadores que denunciam estar ocorrendo uma disseminação da chamada ideologia de gênero, tá? Em que estariam sendo desrespeitadas determinações de nascimento de ordem anatômica e orgânica. Esses grupos atribuem às pessoas que portam a identidade que fogem de tais determinações o conceito de antinatural e de pecado, acusando-as de estar ameaçando instituições tradicionais como a família. Nossa, isso é o que eu mais ouço, tá? Então até coloquei essa charge. Você sabe o que é, né? Mulher está grávida, sabe o que que é? Humano, tá? Essa ideia de sexo é uma ideia muito vazada. O que que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, eu discuti acho que fiquei 1 hora e meia discutindo com o moço que corta o meu cabelo sobre religiosidade e gênero o mês passado. Cortei o cabelo, cortar o cabelo era 7h30, fiquei conversando com ele no salão até 9 horas. Não, porque é um absurdo que esse negócio de homossexualidade que não existia antigamente, e isso está acabando com a família brasileira, que não sei o quê, esse negócio de aborto, que eu falei: "Mas olha, a gente não vive o mesmo tempo, a gente vive tempos diferentes". Nossa, foi difícil a conversa. É assim, eu não gosto muito de discutir às vezes, porque hoje em dia, devido à democratização da informação, todo mundo acha que é especialista no assunto, né. Então a pessoa vai lá, fica numa rede social, vai na internet, pesquisa algumas coisas, eu já sou especialista no assunto. Olha, vou sair discutindo e debatendo com todo mundo na rua, aí eu vou ganhar todas as discussões. E aí você bate de frente com uma pessoa conservadora que não aceita a homossexualidade, não aceita, por exemplo, nem discutir sobre aborto, porque acha um absurdo, o cúmulo do absurdo, etc e tal. E aí você vê o pensamento arcaico. É uma pessoa legal, gente fina pra caramba, conversa, brinca, todo mundo, o bairro inteiro conhece essa pessoa aqui, o cabeleireiro que eu corto, o pessoal mais antigo da minha idade, claro, né. E aí você vê que ele tem um certo preconceito contra situações que são inovadoras, então tudo que é novo para ele é estranho. Como eu falei, vou repetir de novo, nós somos frutos do nosso tempo.
Então, se você não tiver uma cabeça, uma mente aberta, você acaba sendo meio que paralisado, parado no tempo, né, você não vai aceitar determinadas situações. Eu até discuti com ele: "Pô, mas assim, o aborto, blá-blá-blá", "Não, mas vai acabar com a família brasileira, isso aí está acabando, por isso que" começou a falar sobre política, "por isso que é bom, às vezes, um presidente conservador, que só apoia o conservadorismo". Eu falei: "Ah, você está já misturando cultura com religião". Aí eu falei: "Quando mistura religião com política não dá certo". Aí ele falou: "Não, que não sei o quê, mas você tem que ter um conceito". Eu falei: "Não, tem um conceito, eu tenho um conceito que não mistura religião com política". Né, igual eu falei para ele. Então, por exemplo, você vai colocar na mão de uma pessoa conservadora, criar leis para defender pessoas que não são conservadoras, ele vai não criar essas leis, ou vai piorar ainda as situações, né, porque ele não tem uma representatividade, tá. Então isso é muito importante, representatividade, tá. Você, não é porque você não é, você vai apoiar todo mundo ser contra também, né. Então essa discussão é uma discussão que a gente precisa, às vezes, colocar em pauta. Bom, continuando, né, gente, nada vai destruir a família. Família é família, tá. É uma coisa que eu brinco com os alunos, quando a gente fala de identidade de gênero, agora eu lembrei, por que nascem mais meninas do que meninos? Por quê? Vocês sabem que a média acho que é 57, 58% de nascimentos meninas e 40 e pouco, 43, 44, 45% nascimentos de meninos. Por que nascem mais meninas do que meninos? Porque é para garantir a espécie, isso já é uma coisa natural. Então, mesmo que exista os não binários, né, aqueles que não se identificam, que não querem ter filhos e querem ter uma liberdade sexual maior, aqueles que existem, que não são, que são binários ali bonitinho, que segue a tradição, eles vão acabar reproduzindo e não vai acabar a família. O que acaba a família é alcoolismo, né, o que acaba a família é drogas, isso acaba com a família, porque destrói uma pessoa viciada em casa, ela destrói a família de todo mundo, isso acaba com a família, não o filho ou a filha ter direcionamento sexual diferenciado, isso não vai acabar com a família brasileira. Gente, isso aí é ridículo, quando a pessoa fala isso, está exagerando demais, né. Então muitas vezes, assim, eu já ouvi pessoas falar que preferem um filho assassino, ladrão, do que um filho homossexual. Isso é um absurdo, você prefere que a pessoa faça mal para outra, né, você se sente mais confortável a pessoa fazendo mal para outra pessoa, você aceita isso com mais facilidade do que o filho ou a filha ter uma liberdade. Nossa, quando eu via isso, eu saía da sala. Eu sou aquela pessoa que não concorda, eu saio. Porque se eu ficar discutindo, eu vou perder a linha, e eu perdendo a linha, acho que pouca gente viu eu perdendo a linha até hoje, e as pessoas ficam assustadas, porque eu já sou um cara grande, parrudão, então quando eu perco a linha, nossa, todo mundo acha que vai acabar o mundo. Chama o segurança para segurar o William, porque ele vai matar uns 2. Não, eu falo: "Caraca, mano, como vocês conseguem ser tão retrógrados?". Eu fico falando assim: "Pô, você prefere um filho assassino, um filho ladrão, do que um filho aceitar um filho, uma filha". Prefiro. E a mesma coisa a mulher, por exemplo, prefiro uma filha que seja, por exemplo, prostituta, do que uma filha homossexual. Eu falei: "Mano, meu Deus, que absurdo que você está falando, cara". Não, mas olha o absurdo. A pessoa não aceita, cara. Você vê: "Meu, como a pessoa pensa, cara". Você quer assim, ó, pai, às vezes, que vai na escola, aí muitas vezes no estado, eu tive essa discussão umas 3 vezes com os pais lá, filho com 12, 13 anos, quer uma liberdade sexual maior, os pais não aceitam, assim, porque: "Ah, meu filho foi amiguinho, amiguinha na escola que influenciou", aí começa a discussão. Aí você vai defender, né, a necessidade daquela criança, daquele adolescente de se descobrir, né, o pai não aceita que não sei o quê, aí você começa: "Meu Deus", aí começa a discussão. Nossa, diretora já entrou no meio, complicado, 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 se soubesse as brigas que eu já entrei à toa não, não é desculpa, não é à toa, é muito necessário, tá. Muitas vezes o professor tem que ter essa identidade com o aluno, ele tem que defender o aluno ter uma liberdade, ter uma expressabilidade, e não podar o aluno como a família faz, isso já tem pai e mãe para fazer, não precisa ser o professor também, tá. Por isso que eu não fico vigiando a vida de ninguém, às vezes eu fico até brinco com as raízes, às vezes: "Olha, vi você lá na rua", mas eu não falo: "Olha, tô vigiando", não, eu vi porque eu passei de carro, vou ficar andando na rua procurando, vou procurar Souza, hoje eu vou procurar Leandro, o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, o que elas estão, o que elas não estão, para mim é indiferente. A gente brinca porque a gente mora no mesmo bairro e eu passo por elas, nem me percebem. Eu, com um cara de 1,82 m, quase 100 quilos, a pessoa não me percebe na rua. Aí eu fico meio assim: "Caramba, será que eu sou tão assim?". Bom,
A gente vai falar do Bourdieu, essa aqui é muito importante. Por quê? O Pierre Bourdieu foi um dos principais sociólogos do século XX, né, e ele escreveu um conceito importante hoje em dia na sociedade, que é a violência simbólica. O que é a violência simbólica? Então, por exemplo, a sociedade ela foi construída em cima de uma dominação masculina. Eu já falei isso para vocês alguma vez, a famosa sociedade patriarcal. Então, essa sociedade masculina, ela é machista por natureza, vamos dizer assim, por embrionária. É machista desde o embrião dela. E ela desenvolveu mecanismos simbólicos de violência. Então, muitas vezes, você se sente podado por não, por ter que, como que eu posso dizer? Ter que atender necessidades sociais. Então, se você é mulher, você tem que ser vaidosa. Se você é mulher, você tem que andar alinhada. Se você é mulher, se você é homem, você tem que andar num jeito, você tem que ter um tipo de palavra. Uma coisa que eu falo, a pessoa dá risada. Eu trabalhei muitos anos na feira livre, um monte de molecões, mesma idade. Meu, passava todo tipo de mulher, os caras mexiam. Todo o tipo de mulher. Né, assim, fica um absurdo. Tem até aquela piada, né, se a mulher está de cabeça baixa, assim, triste, passa na frente de uma construção, vai na feira, porque todos os homens vão te elogiar, então ela se sente melhor, né, tem que ter essa piada ridícula, porque é uma ideia do machismo. O machismo tem aquela ideia que, ó, olha, se você é homem, você tem que dar em cima de mulher, se a mulher passou na sua frente, mulher bonita, você tem que mexer, né. Se a mulher está dando sopa, você, desculpa a palavra que eu vou usar, você tem que pegar. Isso é uma construção, é uma violência simbólica, porque mesmo que você não queira ter aquele tipo de comportamento, você acaba ou aceitando ou reproduzindo aquele comportamento, que é o comportamento machista mais clássico. Então, a mulher passa perto de você, só porque a mulher é bonita, você é obrigado a mexer, né. Se você não mexe, já discriminam você já está fora do grupo. Então essa é uma violência simbólica. Socialmente, nós somos seres que só vivem no coletivo. Nós não vivemos individualmente, tá? Os filósofos vão falar, nós somos seres programados para uma alcateia, um grupo, nós vivemos em grupo, família, e a pior coisa é a exclusão do grupo. Então você acaba aceitando as imposições do grupo para ser aceito, e você muitas vezes nega os seus próprias necessidades, nega os seus próprios prazeres para aceitar as necessidades sociais, e você não se identifica. E é isso que dá depressão, isso que dá várias doenças psicológicas, por isso que a psicologia entra. Então, porque você sente-se muitas vezes, pressionado pela sociedade e não aceita. Então você quer transcender. Pessoas literalmente vão lá e rasgam, quebram, destroem essa bolha e se expõem, tá. Que é uma coisa, talvez seja a melhor coisa que as pessoas devem fazer, se elas têm necessidade disto, tá. Não é: "Tá, vou me", nem todo mundo precisa desse nível, claro, tá. Bom, segundo Bourdieu, dá-se uma relação desigual de poder comporta uma aceitação de grupos dominados, não sendo necessariamente uma aceitação consciente e deliberada, mas principalmente submissão e refletida. O que, que é isso? Você nem percebe que você está aceitando aquela situação. Daí simplesmente naturalizamos expressões corpóreas carregadas de sentido político e concepção. Androcêntrica. Nossos corpos são socializados pelos hábitos e incorporam o significado dos quais nos escapam as interpretações reais. O próprio corpo é um espaço em que podem aparecer as estruturas desiguais da sociedade. Tá? Então, é a sociedade quando domina o biológico. Ok? Bom, vou fazer chamada, vou parar por aqui a gravação. Tá? Então, acho que foi a explanação de hoje.